Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão poderosa do Senhor está sobre nós. Que esse dia seja uma bênção, que a abundância, a paz, a alegria do Espírito Santo, a força de Deus está sobre as nossas vidas. E pedimos ao Senhor, dá-nos graça, dá-nos favor no dia de hoje. Apresentamos diante de Ti cada família, os filhos, o casamento, os negócios, os projetos, os sonhos, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, e pela fé, nós apresentamos diante de Ti todas as cartas que foram escritas para Deus, as orações específicas que foram feitas, pedindo em favor da família, do trabalho, dos projetos, de um problema pessoal. Senhor, eu oro por milagres, eu oro por intervenção, que essa carta que eu estou segurando na mão represente a carta que cada um fez para Deus, a oração específica que cada um está fazendo. Meu Pai, nós te pedimos solução, nós te pedimos libera do teu poder sobre cada pedido de oração. Assim nós cremos em uma só fé, invocamos o nome de Jesus Cristo, invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo. Quebramos completamente toda ação maligna e damos uma ordem. Escuta aqui, Satanás, acabou para você. Todo mal, nós damos uma ordem que por 7 caminhos vá embora. Repreendemos a inveja, repreendemos a contrariedade, que a arma forjada, aquilo que foi preparado nas trevas, aquilo que foi engendrado, nós desfazemos o nome de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, a Tua ajuda, a Tua justiça. Pedimos, Pai, que o Senhor envie a unção de fortalecimento sobre nós. Oramos também por aqueles que nos perseguem, por aqueles que desejam o nosso mal. E pedimos a Tua graça, no nome de Jesus, no nome poderoso de Cristo. E damos bem-vindo ao Espírito Santo nessa oração. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 4º dia do nosso propósito, orando e apresentando a nossa carta para Deus. Se você não conseguiu baixar, pega uma folha em branco e faça a sua carta para Deus. Especifique, faça vários pedidos. Fale para Deus o que está acontecendo. É uma oração que chamamos de oração específica, em detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. Assim nós cremos. Então, se você estiver aqui pela primeira vez essa oração, entre pela fé. Faça uma carta para Deus. Tire 5 minutinhos para escrever. Você vai ver, é um ato de fé, é um ato profético. E vem participar do propósito conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Quero pedir a cada pessoa que está entrando, já deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura e testemunha a todas as nações. Então isso, na verdade, foi um comando de Deus. Quando a gente pede para você compartilhar, você está obedecendo um comando de Deus. Ide, pregai o evangelho. É você levando a palavra para outras pessoas. É por isso que a gente se dedica, se esforça. Estamos com um programa de TV em rede nacional. Eu estou quase todos os dias aqui no YouTube e ainda prego nos domingos na igreja. Estamos envolvidos porque acreditamos nessa missão. O que mudou a nossa vida pode mudar a vida de qualquer pessoa. Assim nós cremos, assim andamos por fé. Eu quero compartilhar um testemunho com você da Patrícia. Ela tinha um caroço em cima do pé direito há muitos anos e isso havia crescido.
pediu oração e estava orando para que Deus intervisse na vida dela. Então ela olhou para o pé, ficou maravilhada, porque não existia mais o caroço lá. Milagre de Deus, o caroço desapareceu e meu pé está perfeito. Deus é maravilhoso, a Ele toda a honra e toda a glória. Agradeço muito a todos que também oraram por mim. Deus abençoe. Deus abençoe, Patrícia. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E hoje eu tenho uma palavra profética para compartilhar com você e no final nós estaremos fazendo mais uma vez essa oração, apresentando diante de Deus a nossa carta para Deus, crendo que o nosso Deus é Deus que responde. 5 verdades para você pendurar no pescoço. Guarda aí, 5 verdades. Tinha que estar pendurado isso como um colar no pescoço de todos nós. Em Provérbios capítulo 6, verso 20 ao 22, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. A Bíblia diz para nós atarmos ao nosso pescoço a verdade, a fidelidade. Atar no pescoço e no coração. E existem essas 5 coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é: pare de correr atrás de quem não te valoriza. Nós temos que ter uma identidade e temos que aprender a nos valorizar. As pessoas nunca vão valorizar você à medida que você merece e à medida que Deus te criou. Então se valorize. E como que eu posso me valorizar? Primeira coisa é não correr atrás de gente que só você é amigo. Eles não são seus amigos. Você acha que eles são, mas eles não são. Se valorizar é se estar na posição certa. Ficamos correndo atrás de pessoas para termos muitas vezes um pouco de suprimento emocional, de ter a nossa carência abastecida pela companhia de pessoas. Você tem que se valorizar, você tem que valorizar seu tempo, você tem que valorizar a sua vida, você tem que valorizar quem você é, o que Deus é na sua vida. Caso contrário, você acaba abrindo mão de princípios só para ficar correndo atrás de pessoas que não te valorizam. Daí você se preocupa com elas, você chora por elas, você ajuda elas, você tira de você para estar com elas e elas não te honram. Você deixa de ter tempo com a sua família para estar resolvendo o problema deles e eles muitas vezes não dizem nenhum adeus para você. Então não corra atrás de gente que não lhe valoriza. As pessoas se tornaram tão críticas na nossa geração, em sua grande maioria, que elas acham que todo mundo deve a elas. Todo mundo deve a elas. E quando Deus coloca alguém no caminho dessa pessoa que acha que todo mundo deve a ela, ela pensa que essa pessoa tem que fazer tudo por ela, ela não tem que fazer nada por essa pessoa. O relacionamento que funciona é o relacionamento de mão dupla. É toma lá, dá cá. Você é uma bênção, então a outra pessoa tem que ser bênção para você também. É que a gente pensa que o mundo inteiro tem que nos servir. Nós temos que aprender a servir. Jesus disse que maior é o que serve. Não é o que é servido, maior é o que serve. Então nós precisamos parar de correr atrás de gente que não nos valoriza. Nunca reconheceu sua amizade
não reconhece seu esforço, não reconhece seu valor, não reconhece seu sacrifício. E você está lá, dando e dando e dando para aquela pessoa seu amor, seu tempo, até seu dinheiro, mas ela não valoriza. Nós precisamos aprender a honrar os esforços de outras pessoas. E se eu não estou sendo valorizado por alguém, por que eu estou insistindo? Aí você diz assim, pare por um momento, tá? Já começou assim hoje? Comecei assim hoje. Eu sei que é difícil ouvir algumas coisas, mas o que eu estou ensinando para você pode ser uma libertação, uma grande libertação. Aí você liga, aí você estende a mão e se preocupa. Não coloque seu esforço num saco furado. Você não vai ter nada de volta disso. Por isso que a Bíblia diz que eu preciso escolher o bom solo para poder semear a minha semente. Segunda coisa para você atar no seu pescoço, você não precisa provar nada. O tempo mostra e Deus revela. O tempo mostra e Deus revela. Você já viu pessoas falando mal das outras? Critica, bate, sem pena e sem dó. São pessoas que, além de estarem cometendo erros graves de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, são pessoas que nós pensamos que elas são intocáveis. Não. Um dia, Deus vai mostrar, a vida vai mostrar, os problemas vão chegar para eles e vai ser problema grande para eles resolver. Grande. Você tem que entender uma coisa: se eu provar que eu estou certo, eu não vou ganhar o respeito dessas pessoas e vou ainda perder o meu tempo. O que eu preciso fazer? Eu preciso recorrer à justiça de Deus e algumas vezes dos homens. Agora, ficar provando a todo momento quem você é, ficar provando que você é uma pessoa boa, que você é alguém de caráter, que você é uma pessoa justa, isso vai trazer mais desgaste do que vai produzir qualquer efeito. Então pare de tentar agradar os outros, tentar ter a aprovação da maioria. Vamos olhar para Jesus. Olha para Jesus e veja se essa era uma das coisas que ele fazia. É claro que não. Ele não buscou a aprovação dos homens, ele cumpriu o seu propósito, ele viveu intensamente a sua missão. Então, de algumas coisas, não se defenda publicamente. Como eu disse, existem outros meios, como o meio de Deus em primeiro lugar e o meio dos homens. Há pessoas que, elas têm uma necessidade de serem aprovadas por todo mundo, de serem queridas por todo mundo, de serem aceitas por todo mundo. Não! Você não precisa. O que nós precisamos é viver uma vida de temor a Deus aqui nessa terra, é sermos justos, e o resto é Deus que vai fazer. Porque falaram de você, você tem que falar alguma coisa. Não, eu não preciso. A minha vida com Deus, ela fala alto. Aqueles que me conhecem, que estão próximos de mim, isso fala alto. Ou seja, nós temos que ter uma vida alinhada com a palavra, alinhada com os princípios divinos, com o que é certo, com o que é honesto. E Deus honra.
Deus honra. Por isso, pare de tentar provar alguma coisa. O inimigo não quer apenas se atrapalhar, ele quer parar a obra de Deus na sua vida. É a terceira coisa que você tem que atar no pescoço. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer, na verdade, é te atrapalhar. Então, além de te atrapalhar, ele quer parar o que Deus está fazendo na sua vida. E como é que ele consegue isso? Tirando completamente a sua atenção do seu destino, do seu propósito, para ficar dando ouvidos a pessoas que não fazem nada da vida. E você está lá, se desgastando com essas pessoas, tentando se defender, tentando falar, tentando mostrar que você está certo, você está perdendo seu tempo. É isso que ele quer fazer. Ele quer lhe desanimar, ele quer lhe entristecer, para você parar o que Deus colocou na sua vida. Ei, baixa a sua cabeça, agrade a Deus e a conta virá para essas pessoas más e negativas que se lançam contra você, que te perseguem na tua família, no teu trabalho. Aí, sabe o que você faz? Uma pessoa que nunca construiu nada na vida da sua família, pega e pede dinheiro para você. E daí você empresta o dinheiro para essa pessoa. E daí depois, quando você vai cobrar, você é ruim. E se você não emprestar, você é ruim também. Ou seja, deixa aquela pessoa se esforçar, fazer o máximo dela e depois você dá uma ajuda para ela, para ver o que ela vai fazer. Caso contrário, de uma forma ou de outra, você vai estar sempre errado. Então tem coisas na nossa vida que a gente tem que aprender. A quarta coisa, não fique chorando, faça alguma coisa. Em vez de nós entrarmos numa deprê com as circunstâncias que nos cercam e ficar chateado com aquilo que vem contra nós, nós devemos fazer alguma coisa. E sabe o que nós devemos fazer? Continuar trabalhando, continuar servindo a Deus, continuar sonhando, continuar crendo, continuar fazendo e fazendo e fazendo. Sabe por quê? Porque chorar e ficar lamentando, sabe, pela injustiça não lhe ajuda. Mas colocar esse assunto nas mãos de Deus e se fortalecer em Deus para continuar firme é o que vai deixar o teu inimigo frustrado. Porque o que deixa enfurecido aqueles que estão contra nós, aqueles que são nossos adversários, é você, apesar das lutas, você continua firme. Eu fui orar por uma pessoa e quando eu me aproximei dessa pessoa, Deus me mostrou. Eu fui aconselhar esse homem, ele pediu para que eu aconselhasse ele. E quando me aproximei dele para orar por ele, para impor as mãos sobre a vida dele, o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo disse assim para mim: não só o diabo tentou ceifar a vida dele, como os inimigos que ele tem nos negócios queriam que ele morresse, para tirar ele do caminho. Deus falou isso para mim. É claro que eu não falei com essas palavras para essa pessoa, mas Deus me mostrou isso, que não foi apenas o diabo que quis destruir ele com uma enfermidade, mas foi também os adversários que ele tinha nos negócios. E às vezes a gente pensa que não tem adversário nenhum. Por isso, em vez de você ficar chorando, faça alguma coisa. E a quinta coisa, pare de buscar aprovação em um mundo que crucificou alguém perfeito. Jesus era perfeito e foi crucificado. E nós, que somos pecadores e falhos, limitados, com tantos erros, por que estamos correndo em busca, sabe, de agradar a todo mundo? Nós temos que ter uma consciência limpa. É isso, para dormir à noite, sem se preocupar com A, com B, com o que falo, com o que deixo de falar. E um detalhe,
Tem muita gente que cede à pressão, sai do trabalho que foi Deus que colocou, e isso está sendo uma resposta para alguém que está aí me ouvindo, que quer sair do trabalho por causa da pressão de outros, por causa do incômodo de outras pessoas, e Deus manda dizer para você: não sai daí, porque a porta quem abriu para você foi Deus. Não ceda à pressão, você não vai conseguir agradar todo mundo. Não adianta você querer ser a pessoa mais querida da mesa, você vai ser deixado para trás se continuar querendo a aprovação de todos que estão ao seu redor. Agrade a Deus, tenha uma consciência tranquila, limpa, e você verá Deus batalhando e lhe justificando diante dos homens. Se você crê nessa palavra, declare aí: eu creio, em nome de Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Quero também lhe convidar, domingo agora, eu estarei ministrando no culto das 9 da manhã. Nós teremos culto às 9 da manhã e às 18h30. Eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Estaremos no 5º domingo da profecia. Vai ser incrível. Domingo passado foi algo extraordinário. E esse domingo não vai ser diferente. Eu convido você. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nós temos um programa de televisão de segunda a sexta na TV Bandeirantes. Eu também estou sábado na Rede TV por mais 2 meses. E na Band eu estou até o final do ano. Depende de Deus se eu vou renovar ou não o contrato com eles. Mas até lá tem muita água para rolar. E se você quiser fazer uma colaboração voluntária por esse projeto nobre que tem sido levar a palavra de Deus diariamente em rede nacional para milhares e milhares de pessoas, vá até o meu site www.viniciusiracete.com.br. A colaboração é voluntária e o que você pode receber de mim é o meu muito obrigado e que o Senhor te abençoe ricamente e poderosamente. Hoje também, depois da minha live das 9, eu estarei ao vivo dentro da Academia Kindle. Ontem foi tão bom a nossa mesa de conselhos e direções, ao vivo, gente, com muita gente do Brasil e do exterior, e você é nosso convidado para entrar, certo? Eu estarei hoje, depois da minha live das 9, na Academia Kindle Global, às 9h45 da manhã. Então você que é meu aluno na academia, vem participar da mesa de conselho, e se você quer se tornar nosso aluno, eu convido você a ir até o meu site e ali se tornar aluno da Academia Kindle Global. Tenho certeza, vai trazer muita clareza para a sua vida. Você vai receber muito de Deus dentro da academia, ok? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo de defesa e de ataque. Quero pedir a você para deixar curtida aqui nesse vídeo e de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Amém? Tem pessoas que estão com dores no estômago, bem embaixo, estão me ouvindo nessa oração. Jesus Cristo te dá saúde agora. Amém? Jesus Cristo te dá saúde agora. Tem gente que está aí me ouvindo e que o Senhor me disse assim, enquanto eu estava ministrando a palavra: muita pressão no trabalho. Não ceda a essa pressão. Você tem que agradar a Deus e confiar que Ele vai te dar força. Você vai receber força divina para poder prevalecer. Tem uma pessoa de Praia Grande que está aí me escutando nesse momento. Deus está te visitando e Deus está tirando do teu caminho aqueles que estavam te atrapalhando. Atrapalhos estão saindo do teu caminho. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de Roraima que está aí me escutando, uma família de Roraima que está me escutando. E o Senhor me disse assim, essa mãe que ora pelos filhos, que ora pelos netos que está aí me escutando, que o marido dela é uma pessoa conhecida na cidade, já foi uma pessoa pública, Deus está visitando a tua casa e Deus está tirando amarras que estavam presas na tua família. Em nome de Jesus, essas amarras estão sendo cortadas agora. Essa inveja, essa contrariedade,
caia por terra em nome de Jesus. E se você é uma pessoa pública que está aí me escutando, você precisa conhecer a realidade do mundo espiritual para poder lutar e combater espiritualmente contra isso que te ataca. Viu? Pessoas públicas são atacadas espiritualmente em outro nível. Você vai ter que descobrir isso aí, tá bom? Muito bem. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Eu não vou pedir para você compartilhar só com 9 pessoas, com o máximo que você puder. Amém? Deus está fazendo coisas tremendas aqui. A sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos agora apresentar, levanta aí a tua carta para Deus. E você que está pela primeira vez aqui nessa oração, entra nesse propósito, às 6 da manhã, às 18 horas. Tá bom? Entra nesse propósito, faz uma carta para Deus. Você pode pedir para a minha equipe ou você mesmo pegar uma folha em branco aí e fazer a sua carta para Deus. Por que carta para Deus? Porque você vai ser específico na sua oração. Amém? Então escreve em detalhes o que está incomodando você, o que você está buscando, em nome de Jesus. Vamos orar? Você crê no poder de Deus? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, essa carta que eu estou aqui orando representa a carta de cada pessoa que também está orando junto comigo agora. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, sopra uma nova estação, traga um novo tempo sobre a vida dessa pessoa. Eu oro pela cura total e completa de todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, que colocou na carta o que sente, a cura que precisa. Nós oramos pela cura total. Em nome de Jesus, a nossa fé está em Jesus. Cremos que Jesus cura, cremos que Jesus faz milagres. Invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa oração e declaramos cura, cura. Sim, ó Deus, também oro para que tudo aquilo que tem atrapalhado a vida dessa pessoa, tem trazido atrasos, injustiças, maldades, seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Também oramos, repreendendo toda a opressão espiritual e tudo aquilo que se levanta contra a vida dessa pessoa, nós damos uma ordem, sai do caminho dela agora. Declaramos céus abertos sobre este povo, oramos por respostas, oramos por problemas resolvidos desde já, no nome de Jesus. E declaramos a vida de Deus entrando, a paz de Deus entrando, a prosperidade entrando, a provisão entrando, o livramento entrando, a mudança entrando, a salvação entrando, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, eu apresento diante de Ti todas as orações específicas que estão sendo feitas nesse momento. E eu peço a Tua bênção, Papai, no nome de Jesus Cristo. Pedimos ao Espírito Santo que nos encha de fortaleza, de sabedoria e de graça. Somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado. Tudo está diante de Ti. Pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que Deus te abençoe mais e mais. Compartilhe essa oração agora, porque você foi abençoado. Amém? Você tem que abençoar alguém. 9 da manhã, vou estar ao vivo com vocês aqui e 9h45 estarei dentro da academia aqui no Global, na mesa de conselhos
proféticos. Que Deus abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Deus que reverte situações toque na tua casa, toque na tua família, nos teus negócios, projetos, no nome de Jesus. Senhor, não há nada impossível para ti. E nós oramos, Pai, para que essa pessoa que está numa situação difícil, está em meio a algo complexo, o Senhor tem o poder de reverter isso, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela cura total, pela libertação completa, pela mudança de direção. E também, ó Deus, Tu pode trabalhar em tudo que estiver à volta dessa pessoa. No nome de Jesus, oramos para que o Deus que intervém, o Deus que reverte situações, toque nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que o Senhor guarde esta casa, guarde esta família, dá sabedoria a todos que estão ouvindo essa oração agora, no nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, abençoando o dia de hoje, abençoando essa semana que se inicia, pedimos a Tua proteção. O Senhor que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nos guarde, Pai, nos proteja, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Guarde também o nosso retorno, Pai, o nosso retorno para São Paulo no dia de hoje, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu tenho ensinado você a orar sobre tudo, a envolver tudo em oração. Família, negócios, viagem, projeto, até uma cirurgia que você tem marcada, envolva tudo em oração. Coloque tudo diante de Deus. Tudo na nossa vida deve estar debaixo de oração. E eu quero hoje compartilhar uma palavra com você. Deus já viu o teu futuro. Você sabia disso? Deus conhece o fim já desde o começo. Então Deus, diferente de nós, Ele já vê o prédio pronto, Ele já vê a casa pronta. A gente vê o projeto, mas Deus já vê ela pronta, com todas as características, com todos os defeitos, com tudo que vai ser deixado e com tudo que vai ficar bem feito. Deus vê tudo. E esse Deus que conhece o futuro tem uma palavra para a tua vida no dia de hoje. Amém? Também quero pedir que você ore por nós, porque hoje a gente retorna para São Paulo. Amém? Vamos ter culto em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, hoje, às 9 horas da manhã, e nós estaremos retornando para São Paulo, hoje também, certo? Aqui são 5 horas de diferença, são 5 horas para mais, então tenho certeza que o Senhor que nos trouxe aqui vai nos levar em paz e em segurança. E eu quero compartilhar uma coisa muito especial com você. Deus tem feito coisas tremendas e toda pessoa que ouve a voz de Deus, sua vida muda. Nunca mais é a mesma. A sua vida nunca mais é a mesma. Ouvindo as histórias das pessoas que estiveram na escola de profetas, que têm caminhado conosco, eu fico maravilhado, porque toda pessoa que ouve a Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Amém? Eu creio nisso. Por isso você tem que buscar ouvir a Deus, receber uma palavra de Deus, caminhar pelas instruções do Senhor. Eu quero, antes de começar, dar um testemunho da Jaqueline, e ela nos mandou o seguinte testemunho. Sigo o seu canal e acompanho suas lives há 2 anos. Eu venho agradecer, pois através de seus propósitos e orações, Jesus abençoou a minha irmã. Após a retirada de um tumor no abdômen, os resultados da biópsia deram negativos. Jesus cura.
Glória a Deus. Agradeço também pela porta de trabalho que eu aguardava há algum tempo, sempre colocando o Senhor à frente de tudo. Fui abençoada hoje. Obrigada por ser um canal de bênção. Que Jesus abençoe sua família e toda a sua equipe. Que bênção, Jaqueline. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família, viu? E eu também acabei esquecendo, mas eu quero agradecer também toda a recepção que nós tivemos dos irmãos aqui na Itália, aqui em Roma, na nossa Escola de Profetas. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela intercessão de vocês, de saber que temos uma família também aqui na Europa, que ora por nós, que está sempre batalhando em oração. Encontrei vários intercessores aqui. Muito obrigado. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve na escola e que é intercessor do meu ministério, é intercessor também desse projeto da televisão. Eu sou grato a Deus por isso. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho. Que Deus os abençoe e os recompense muito. Muito feliz de estar com vocês. E agora, mês que vem, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos. E se você mora aí nos Estados Unidos, entre em contato com a minha equipe para você também poder participar da Escola de Profetas. Deus me deu uma palavra, como eu disse, que está lá em Isaías capítulo 46, verso 10, que diz assim: desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Olha que tremendo, desde o início faço conhecido o fim. Deus já sabe o fim das coisas. Deus sabe o fim da vida de alguém. Deus vê o fim de um projeto. Deus vê o fim de uma obra que começou. Ele vê todas as coisas. É por isso que eu preciso ter um grande relacionamento com esse Deus que conhece o fim das coisas. E algumas coisas eu quero compartilhar com você aqui. Primeira delas, não se desespere. Quando Deus tira algo ou alguém da sua vida que você queria muito. Porque lembre-se, Ele já conhece o teu futuro. Então, às vezes a gente não entende por que Deus tira algumas pessoas da nossa vida. Ou por que algumas conexões, relacionamentos, sociedades não dão certo. Mas Deus, que já vê o fim, Ele sabe o porquê está tirando isso da sua vida agora. Então, acredito que a gente tem que parar de ficar tentando encontrar erros em nós, do que fizemos para que aquele relacionamento não desse certo. E ficar também remoendo o porquê que aquela pessoa nos deixou, o porquê que não deu certo, o porquê que nos abandonou. O Deus que conhece o futuro está alinhando a sua vida. E digo mais, quanto mais você se entrega em obediência a Deus, mais Deus corrige teu destino. Isso é importante. Porque às vezes as pessoas pensam assim, que estão orando, estão buscando, estão obedecendo e nada está acontecendo. Não. Deus está corrigindo o teu destino. Mais do que você imagina. Então, algumas pessoas que param no meio da jornada, Deus viu algo lá na frente. Deus viu algo lá na frente que você não viu. Quando Deus começou a tornar meu ministério conhecido, meus livros começaram a ir a muitos lugares, meu canal cresceu e Deus começou a fazer coisas grandes na minha vida, eu comecei a entender que algumas pessoas não poderiam estar comigo aonde eu estou. E sabe por quê? Porque elas me trariam mais prejuízo do que já me trouxeram. Então nós temos que entender isso. Às vezes Deus tira alguém da nossa vida porque Deus está vendo que lá no futuro, se essa pessoa continua no seu destino, essa pessoa vai trazer um grande prejuízo. E um detalhe, quanto mais Deus te levanta, quanto mais Deus te abençoa, se as pessoas erradas permanecerem na sua vida, maior vai ser o tombo, maior vai ser o prejuízo.
Então, entender que Deus sabe quem está tirando do nosso caminho, quem Deus está tirando do nosso coração, quem Deus está tirando, sabe, da nossa caminhada é fundamental. É fundamental. E você precisa ter maturidade para seguir em frente, compreender o plano de Deus, compreender que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle dessa situação, que Deus está no controle da tua casa, da tua família. Então caminhe, mesmo que você não entenda o porquê que algumas pessoas estão, sabe, largando, podemos dizer, porque às vezes a gente vai sentir exatamente isso, pessoas saindo da nossa vida e nos abandonando. E a gente pensa que isso é o fim, e não é o fim. É Deus dizendo, não faz mais parte do teu caminho. É por isso que eu acredito que Deus tem que corrigir o nosso destino. As atualizações de Deus têm que acontecerem na nossa vida. As atualizações. A segunda coisa, jamais reclame. Porque Deus está tirando coisas que você achou que era bom para você. Não reclame. Porque para você aquela oportunidade era boa. Talvez aos teus olhos fosse uma oportunidade de você ganhar mais. Uma oportunidade de você, sabe, avançar, seja no seu chamado, seja no seu trabalho, seja no meio da tua família. Mas Deus já vê o fim pelo começo. Então Ele sabe o que está por trás das portas. Nós não. Eu tenho dito isso aqui. Deus sabe o que está por trás das portas. Deus sabe o que está por trás e nós não. É por isso que temos que ter o seguinte entendimento. Se Deus fechou, é porque não era para mim. Se Deus tirou aquilo que estava nas minhas mãos, eu já estava quase encostando naquela bênção, e Deus tirou, Ele sabe por que tirou. Ele já conhece o fim das coisas. Ele sabe que não seria bom para mim ou não seria bom para minha casa. Entender isso é fundamental. Deus sabe todas as coisas. Deus vê o fim pelo começo. Então não reclame. Não reclame. Se Deus fechou a porta, amém. Se Deus não permitiu que o negócio continuasse, amém. Se Deus não permitiu que, sabe, eu me mudasse, amém. Deus sabe tudo. Deus vê. E um detalhe que eu aprendi com Deus: as coisas mudam muito rápido, mais rápido do que você imagina. Então, sabe, não é todo mundo que vai conseguir seguir uma direção aqui e outra direção ali e caminhar, sabe, nas direções de Deus. Mas se você compreender pelo menos o básico, as direções básicas para a sua vida, você já vai dar um salto lá na frente. Porque eu tenho experimentado caminhar pela direção de Deus e às vezes não é fácil. É desafiador, muito desafiador. Porque nem as pessoas compreendem às vezes o que Deus fala conosco. Nem as pessoas compreendem o que Deus ministra no nosso coração. Mas eu procuro obedecer a Deus nos mínimos detalhes. É que nem quando eu tinha decidido voltar para o sul por uma palavra de Deus, eu senti no meu coração que eu precisava ajudar, que eu precisava terminar algo lá. Eu fui para lá, na primeira semana que eu estava lá já estabelecido, que eu pensei, agora eu vou ficar aqui por alguns anos. Na primeira semana o Senhor fala comigo e o Senhor diz, não te acomoda. E não me disse com essas palavras, mas é como se Ele estivesse dizendo para mim, não te acomoda aqui, porque você veio apenas por um tempo. Você veio apenas por um tempo. O Senhor me disse, é provisório. Eu creio que o Senhor me mandou para fazer alguns ajustes. O Senhor me mandou por alguns mistérios, certo? Algumas coisas eu já tenho entendimento, outras ainda estou entendendo. E as pessoas olham para isso e elas pensam, mas como? Que mudança? Deus sabe. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus me trouxe de volta para São Paulo. Ainda que até o final do ano eu vou ir no sul, pelo menos um domingo por mês. Mas eu tenho entendido da parte de Deus, sabe? Que caminhar por um propósito é desafiador.
é desafiador e as pessoas não vão entender, mas em todas as coisas Deus me abençoa, porque foi quando eu estava lá que algumas oportunidades começaram a surgir para mim em São Paulo, que não estavam surgindo. Então surgiu quando eu estava lá. Então é isso que eu digo. Tem coisas que você não pode reclamar, porque Deus sabe o que você não sabe. Deus tem as informações. Eu sempre digo, o Espírito Santo tem as informações privilegiadas do nosso futuro. Ele pode comunicar. Ele pode comunicar. Por isso, não force uma porta que Deus não quer abrir. Não force uma conexão, um relacionamento que Deus não quer que aconteça. Não force as coisas. Aprenda a caminhar pela direção e pelo projeto de Deus. Deus sabe exatamente o que é necessário para te proteger, para te blindar e também para acelerar o teu futuro. Deus sabe exatamente. Por isso que nós precisamos ouvir quem já sabe o final da história. Amém? Ouvir quem já sabe o final da história. Há alguns meses atrás eu estava muito empolgado para entrar num negócio, surgiu uma oportunidade de eu comprar uma empresa e a gente tenta sempre multiplicar os talentos que Deus nos deu, porque pagamos televisão e tantas outras coisas, então eu sou uma coluna no reino e me veio essa oportunidade, eu estava muito empolgado e quando eu me reuni para conversar com as pessoas sobre aquele negócio, o Espírito Santo disse para mim, isso não é para você. Eu fiquei chateado na hora, mas ao mesmo tempo, pela experiência que eu já tenho caminhando com Deus, eu entendi que Deus sabe o amanhã e Deus sabe, se isso não é bom para mim, então, amém, Senhor. E é isso que vai acontecer muitas vezes, você vai chegar empolgado para uma coisa e Deus vai tirar totalmente o seu desejo daquilo. E isso é porque Deus conhece o fim daquilo e você não. Então, a mente racional, ela vai errar muitas vezes, mas quem não erra nunca é o Espírito Santo. Por isso que você tem que ouvir o Espírito Santo. Você tem que ouvir aquele que já conhece o teu futuro. Amém? Escreve aqui nos comentários. Preciso ouvir aquele que já conhece o meu futuro. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele conhece o seu amanhã. Ele conhece todas as coisas a seu respeito. Então confia nele. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um aviso aqui. Hoje às 9 horas da manhã, nós vamos liberar uma palavra que foi ministrada e essa palavra é uma palavra muito profética que vai te abençoar. Amém? Uma palavra muito profética que vai te abençoar. Eu convido você a assistir essa palavra às 9 da manhã. Vai ser o culto na sua casa e você vai ser tremendamente abençoado. Muito bem. E amanhã vamos começar um propósito de 7 dias de intervenção e provisão. Estaremos orando por intervenções divinas e por provisões sobrenaturais. Eu convido você a estar junto comigo nesse propósito que vai começar amanhã às 6 horas da manhã, ao vivo, aqui, se Deus quiser. Amém? Salmos 91, quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Tenho certeza que foi Deus que te trouxe aqui e existe um propósito para a tua vida. Compartilhe também com 7 pessoas ou mais. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Mande para o máximo de pessoas que você puder. Com certeza, Deus vai abençoar a tua vida e a vida dessa pessoa com quem você compartilhar. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que situações estão sendo revertidas. Pessoas, Pai, com quadros clínicos complicados, difíceis. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que esse quadro seja revertido totalmente. No nome de Jesus, oramos por milagres agora. Oramos por cura total, por cura completa. Oramos agora no nome de Jesus, declarando a todo câncer, a toda leucemia, a toda alergia, a todo problema no rins, no fígado, no pâncreas, na coluna, nas pernas dessa pessoa, que haja cura total no nome de Jesus. Oramos pela cura total. Jesus, Tu és aquele que cura. Nós oramos pela restauração total e completa dessa pessoa. Oramos também por doenças raras, para que toda doença rara renda-se ao poder e ao nome de Jesus Cristo. Seja curado agora. Toda pessoa, Pai, que está presa por um vício, toda pessoa, Pai, que está numa situação de vício, que ela não consegue sair, ela não consegue se libertar, seja um vício que ela está perdendo dinheiro, seja um vício que está prejudicando a sua saúde, Senhor, que ela seja livre agora, liberta de toda amarra, de toda prisão espiritual, tudo aquilo que prende a vida dela, no nome de Jesus Cristo. E que a vida de Deus a toque nesse momento. A vida de Deus a toque, a vida de Deus a transforme agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra as amarras espirituais, as correntes do inimigo na vida dessa pessoa e que ela seja livre, seja liberta, que o poder de Deus a toque agora. Oramos, Pai, para que a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo, a vida de Deus e a vitória toquem nessa vida. Também oramos, Pai, pela salvação dessa casa, de todos, até na vida daqueles, Pai, que não querem saber, na vida daqueles, Pai, que estão distantes, na vida daqueles, Pai, que se afastaram, que acabaram se desviando do Teu caminho, do Teu propósito. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor, o Deus que reverte situações, possa reverter a situação dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, nós oramos por grandes milagres sendo liberadas no caminho dessa pessoa. Grandes milagres sendo liberados agora. Também oramos, Pai, para que o Senhor possa corrigir a nossa vida, trazer alinhamento ao nosso destino. Tira o que tiver que tirar, Pai. Afasta o que tiver que fechar. Em nome de Jesus Cristo, oramos, Pai, para que a Tua mão de poder abra as portas certas, nos conecte às pessoas certas, nos leve aos lugares certos, no nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu conheces o nosso futuro e nós nos entregamos ao Deus que conhece o nosso futuro e pedimos, cuida da nossa vida e da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a paz de Deus, que o poder sobrenatural de Jesus Cristo toque nessa vida agora. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a você, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até às 9 horas, se Deus quiser.